Bom, meninas, hoje a gente vai falar exatamente sobre como se blindar das conversas que nos machucam, né. E isso é inevitável, porque o que a gente tem que pensar primeiramente é que a outra pessoa, às vezes, ela não sabe que ela tá sendo idiota, É, né. É triste dizer isso? É. Mas a outra, assim, às vezes, a outra mas pessoa é. não sabe. Ela não tá tendo a consciência, Às ela não vezes tá ela age assim, há tanto eu sei porque eu tenho uma pessoa muito próxima na família que é assim, então ela age assim há tanto tempo que aquilo já faz parte dela e ela não tem noção da maldade do que ela está fazendo e para ela, ela acha que é um bem. exatamente. Ela acha que é indispensável a pergunta É, dela, entendeu? Eu preciso fazer essa pergunta. é Isso a que vai mover pergunta, os essa pessoa. comentários, Só que ela nem sabe que aquilo te fere. Então a primeira parte que a gente precisa entender é o quê? O que que me fere quando eu vou ter conversas ou conviver com pessoas que eu sei que elas não têm o mesmo nível de consciência. Porque você concorda comigo que num domingo, 9 da manhã, você está aqui vindo aprender. Ela tem essa consciência disso? Claro que né? não. Se ela tivesse, ela não faria isso. Mas a gente tem que entender que nem todo mundo está no mesmo nível. A gente está no nível do Elon Musk? A gente for conversar com esse cara vai abrir e falar: "Putz", você vai falar: "Não, cara, esse cara tá falando", então, assim, a gente tem que entender que nós estamos em níveis diferentes de cada vez, e tá tudo bem com isso. Aí o que que a gente precisa fazer? Se preparar para lidar com isso, não deixar que isso nos afete, tá. E eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, né, que existem 2 técnicas que eu utilizo bastante, eu, Thaís, utilizo há muito tempo. Tá saindo na tela para vocês? Tá, sim. Tá. Então, assim, eu utilizo há muito tempo essa técnica, e essa técnica ela é bacana porque eu aprendi isso em 2014, porque eu sempre fui estourada, gente. Acredite, eu não sou o tipo de pessoa que leva desaforo. E aí, quando você não é o tipo de pessoa que você leva desaforo, você é a pessoa que agride. Então, foi quando eu aprendi, né, a organizar o máximo que eu vou fazer para eu tentar não ser agredida. O meu ponto sempre comigo aqui, eu sempre vou na casa dos meus familiares, coisa e tal, eu tenho tempo, gente, eu não fico mais que 3, 4 horas lá. Muito difícil você me ver ficar mais do que isso. Por quê? Porque isso é uma coisa que, se eu ficar, vai dar briga. Porque eles vão falar alguma coisa que vai querer me incomodar, ou vai vir uma piadinha, sabe? Então, assim, evite. Coloca, ó, eu vou ficar tanto X de hora que é o tempo que eu aguento. O que mais que você já sabe que normalmente essa pessoa te dá gatilho? Ah, essa pessoa me dá gatilho com relacionamento? Essa pessoa me dá gatilho com dinheiro? Com sucesso? Com o que que essa pessoa me dá gatilho? Então esse é um dos pontos de você fazer essa lista e perceber que quem é a pessoa, porque a gente sabe quem são as pessoas que mais nos agridem. É inevitável, né. Isso quando a gente está num ambiente familiar, mas isso aqui serve para a vida. Se você vai em ambientes que você sabe que ali não é o ambiente que você é confortável para você, você pode simplesmente fazer o quê? Saber a hora de se retirar. Espera aí que eu não estou sabendo lidar com essa tela aqui. Aí. Então, eu deixei algumas frases que hoje que a gente vai trabalhar e que elas vão fazer mais sentido para você daqui a pouco. O plano de fuga, gente, é muito interessante. Por quê? Tem sempre alguém que a gente tem um ponto de apoio. Então, que essa pessoa seja o seu ponto de apoio. Fulano, eu preciso de ajuda. Para mim não dá. Então, manda um emoji, alguma coisa.
eu mando no celular do meu marido. Então, não tenho marido, tenho filho que eu posso contar, tenho parceiro, tenho uma amiga, não sei, sempre tem alguém que a gente conta e fala: ou se não, com você mesmo, uma hora deixa no seu WhatsApp e coloca você mesmo. Esse momento aqui, a hora que eu mandar isso pra mim, é que é a hora que eu vou embora. Tem a Clara, sair mais cedo também é autocuidado. Gente, comeu, acabou, "ai, foi bom, ajudou ali no que precisava", tchau. Não se esforce a mais, não faça o a mais que vai te machucar, porque normalmente é nesse a mais que a gente se machuca, tá. O próximo ponto, gente, é a técnica do banheiro. Essa é a versão simples. Falar alguma coisa que você putz, você viu que já acionou um gatilho de ansiedade? Vá ao banheiro, inspira pelo nariz contando até 4, segura 4 segundos e solta pela boca contando até 6. Essa técnica ela funciona muito bem para uma ansiedade leve. Agora, daí você tem que repetir mais vezes para uma ansiedade leve. Agora, se você chegou no bateu a versão hard, eu uso essa. Essa aqui é a minha que eu uso sempre, eu uso com vocês aqui. Ela é: você inspira pelo nariz, guarda o ar, enche bem o peito e você conta até 20. É pra doer mesmo? Gente, dói mesmo. Se o teu pulmão não aguentar, solta antes, mas assim, contou até 20, você vai soltar o ar pela boca. Por quê? Esse é como se a gente desse um reset no cérebro. Se você fizer isso 3 vezes seguidas, você pode ter certeza que toda a ansiedade vai embora. Porque o teu cérebro ele vai ter que desligar o processo que ele estava fazendo de um disparo para te manter viva, porque vai faltar oxigênio no cérebro. Calma, gente, o suficiente para você não morrer, nem ficar lesado, nada disso. Então, o que que o cérebro vai fazer? Ele vai resetar, porque ele vai voltar para o princípio inicial, te manter vivo. Então, acaba na hora o gatilho da ansiedade. Essa técnica, para mim, é a que eu mais faço. E essa aqui, ela é um reset suave no cérebro, então façam, se sentir necessidade, onde você estiver, em qualquer lugar, no trabalho, na vida. Para mim, essa técnica hoje é a que mais funciona. Tem outras técnicas também, gente? Tem. Mas para mim essa aqui é a mais rápida, porque eu gasto menos de 1 minuto para fazer ela. Então o resultado ela é bem rápido. A gente vai deixar aqui, né, deixei para vocês você ter segurar dentro de você o que é seu. E você está de presença consciente. Eu estou aqui, eu sei o que é meu e eu sei o que não é meu. E sempre deixa com o outro. Devolve para ele: "Fulano, se ele falou alguma coisa que te magoou, cara, isso aqui não é meu, isso aqui é seu. Eu devolvo para você". E devolve, tá? E aí agora vem a parte das respostas. Gente, tem horas que nós podemos só mentalizar, eu devolvo para você, mas tá numa meio de uma conversa e você recebeu um lindo e belo posicionamento da seguinte forma: "E os namoradinhos? E o namorado? E o relacionamento?". Gente, isso aqui é absurdamente irritante. E o casamento? Não vai sair? Exato. Aí você emenda a pergunta: "E o seu casamento, como que está?". Assunto importante, hein. E o seu coração, como que anda? Sempre inverta a pergunta. Ela te perguntou, você responde com uma nova pergunta. Essa é a forma de você Perfeito. quebrar o sistema cerebral de qualquer pessoa. Ao invés de você trazer uma resposta para ela, você pergunta sobre ela, você vai ver a cara que essa pessoa vai fazer. Porque ela não estava esperando isso, ela estava esperando você dar uma resposta, ela não estava esperando que você ia perguntar do dela. Vai ficar pra titia desse jeito? Bom, por enquanto eu tô curtindo essa fase. E você, tá curtindo a sua? No relacionamento é bem interessante. "Ai, você é tão bonita, como que você tá solteira?". Agradece sempre o elogio, porque ela teve uma intenção positiva. A gente sempre tem que entender, gente, na PNL tem um pressuposto que ele diz assim: as pessoas sempre têm uma intenção positiva.
mesmo que pra gente não seja. Aquele momento dela foi uma forma, aquilo era o melhor que ela tinha pra te entregar. E aí você É. devolve a conversa pra quem perguntou. Como? Você sem se justificar. Você pode ser gentil e firme ao mesmo tempo. Obrigada. Mas me conta, como que foi pra você tomar essa decisão? Como que foi? Como que aconteceu na sua vida? Vira pra vida dela e deixa ela falar. Assim é a forma mais fácil de você sair sem precisar responder. Sem ser grossa, sem ser maldosa, né? Porque a gente tem que entender que essa pessoa nem sempre ela entende que ela está fazendo isso. Essa é uma parte difícil. "Ai, mas ela tá me agredindo". Mas provavelmente se você olhar pra trás, ela também já foi agredida. Ela só tá repetindo o processo. O que que você tá fazendo? É. Criando um nível de consciência pra você não viver esse processo novamente, tá? Que mais? Aí aqui gente, eu deixei pra vocês respostas leves pra relacionamento, pra dinheiro, pra tudo, né. Essa aqui eu acho legal que, assim: "Ah, na sua idade eu já era casado". "Pois é, tia, me conta, você faria igualzinho ou mudaria algo?", sabe. E aí você só escuta ela, e dali a pouco você fala: "Ah, vou pegar um café, vou pegar uma água, vou tomar um refri", e você sai da conversa sem se preocupar com nada. Então, assim, dá uma lida aqui, você vai ter noção. Dinheiro, do trabalho, essa aqui do você tá satisfeito com o que você ganha hoje? Cara, você vai quebrar a pessoa. Então, assim, largou o emprego fixo? "Ah, pra mim tá fazendo sentido". Então, assim, por quê? Porque as pessoas vão te perguntar, são perguntas idiotas, mas infelizmente não dá pra você ficar brigando com elas e nem respondendo, porque ela não vai entender. Gente, se eu for te explicar Não, por que não. que eu larguei as finanças e fui trabalhar de terapeuta, ninguém na minha família vai entender. Eles não estão prontos pra entender o que aconteceu comigo. Não. Você tem como explicar isso? Eu tenho Principalmente como explicar? Olha, queridos, É que você dá uma resposta, porque você já tem isso certo dentro de você. Agora, quando a pessoa escuta uma pergunta assim e não tem certeza do processo que está passando, aí ela grita, ela reage, em vez de responder uma resposta leve, ela reage. exato. Por isso que a gente está se programando para quê? Tocou na minha Isso, ferida, eu não vou demonstrar para você a minha ferida. Eu exatamente, jogo, tem que ter devolvo a consciência. pergunta. Só e devolvo. às vezes, se a pessoa ela está agindo na maldade, conscientemente, ela vai adorar perceber que você te desestabilizou, né? Exatamente. E você E vai às virar vezes nem é na conversa maldade. na família. Essa é a Então, pior é o que a gente parte. está falando. Às vezes não é na maldade, às vezes, que nem no meu caso, a pessoa ela age inconscientemente. Para ela não está sendo maldosa. Então, aí, dependendo da resposta que você der, ela vai entender que você foi grossa com ela, você foi mal educada. Ela fez uma simples pergunta. Exatamente. E aí você responde perguntando sobre ela. Aí sim, é uma pergunta educada e que vai desestabilizá-la, ela não vai saber o que te responder. Exatamente. Aqui você consegue tirar Você vai esse poder que essa pessoa tem de você. Entende? Porque a gente entrega poder para as pessoas quando a gente mostra as nossas feridas. uhum. Gente, eu tenho Não várias come. feridas. Eu só evito de mostrar elas para as pessoas. Por quê? Porque eu tô me curando no meu E quem processo. não tem, né? E nem todo mundo vai te entender. Você tem que estar certo disso. Não. Você vai ser criticado. Sempre nós seremos criticados. Dói, dói, mas nós sempre seremos. Então, vamos para a próxima parte. Então, aqui são várias perguntas. Leiam. Que fizer sentido, se vocês precisarem de ajuda, pode me procurar, tá? Algum comentário específico. Igual, por exemplo, todo mundo pergunta para mim sobre filhos.
"Ah, vai ser quando? Tá esperando o quê?" Aí eu falo: "Ah, gente, pois é, tô esperando o tempo de Deus". Pronto. Quem que vai vir falar que Deus tá errado? Na minha família ninguém, porque tá todo mundo é crente, entendeu? Não vai mesmo. Mas eu fujo disso. Por quê? Porque isso aqui é uma pergunta que eu ainda não decidi se eu quero ou se eu não quero. Eu tô num processo de decisão. Se eu tô disposta realmente a ser mãe ou se não, eu já tenho muita coisa pra fazer. Talvez eu não queira viver essa experiência, mas eles vão entender se eu falar isso? Não. Então eu brinco e saio, porque assim, não é algo que vai servir pra mim, tá? Deixa com o outro o que é do outro e fica com o que é seu. É porque assim, pra eles, tá tudo bem ter 10 filhos e você não dá nada de atenção. Eu não quero viver isso, tá tudo Uhum. bem, entendeu? Se eu vou a maternidade é muito pesada pra mulher, É. né. Então aqui tem maternidade, filhos, eh, e aí depois da ceia, gente, o que é interessante, você sempre processar o que sobrou, porque ainda assim sempre tem alguma coisa que dá um gatilhozinho. O que que doeu? Quem foi o meu maior gatilho? E o que que eu segurei para manter o clima em paz? Então, escrever, gente, pega um papel, escreve, tira o peso da cabeça, e porque isso te organiza mentalmente e ele dá a sensação como se você tivesse falado. Se você quiser imaginar e xingar, falar para a pessoa mentalmente, faça. Por quê? Você só se liberar para você não ficar carregando isso. Porque senão você leva isso para o resto da sua vida, você acredita que essa é a tua maior verdade, tá. Então, hoje eu vou parar aqui, porque eu deixo isso aqui para semana que vem. Até aqui, dúvidas, meninas? Não, Não. tudo bem. Maravilha. Eu tentei fazer o mais leve possível, a forma mais prática, porque eu queria trazer o conhecimento com a forma prática, para não ser aquela coisa da gente ficar com peso de: "Ah, é assim ou assado", né, então, para ser a forma mais fácil de você lidar com isso, eh, tentando ser o mais educado e gentil possível sem se estressar, né, porque fácil não é. Lidar com pessoas nunca é fácil, nunca vai ser, porque a gente tem que entender que o outro ser humano sempre vai estar cheio das dores dele. Eu tenho as minhas dores, você tem a sua, fulano tem as suas, né. E às vezes a gente não sabe o que que essa pessoa passou no passado. Às vezes ela nem sabe que ela tá sofrendo isso. Mas não é minha missão salvar ninguém. Seja egoísta. Pense em você. Primeiro, porque se você estiver sendo egoísta, primeiro você está pensando em você. Primeiro você, depois o outro. Por quê? Porque daí você está dizendo mais sim para você e menos sim para os outros. Aí que você se libertou do agradar. E a gente passa a vida tentando agradar os outros, né? Então agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai reprogramar vocês para o Natal, os natais anteriores, as frases anteriores, as crenças que a gente grudou dos outros. Ah, não, isso aqui, ó, fulano falou isso pra mim, é a minha maior verdade. Prontas?